Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé. O tema de hoje é Não ouça a voz das circunstâncias. Mas primeiro, vamos agradecer os nossos colaboradores. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos os nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Agora sim, vamos falar sobre o tema de hoje. Não ouça a voz das circunstâncias. Hoje em dia, você pode até pensar que é difícil não ouvir a voz das circunstâncias, por tantas coisas que vêm acontecendo, por tantas coisas que vêm se levantando ao contrário daquilo que você crê, por tantas coisas que vêm acontecendo no mundo, como as guerras, como já estava escrito na palavra, né? E os dias, está escrito na palavra que os dias são maus. Mas, queridos, vamos falar de uma pessoa que ele não se conteve na circunstância, na dificuldade que ele estava passando. Ele rompeu. E lhe convido a abrir as palavras em Marcos 10:46, que diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brandos: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: Fale para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: Vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Então, Bartimeu, ele tinha uma deficiência. Ele era cego. Bartimeu tinha tudo para dar errado. A Bíblia nos mostra que ele era um mendigo, cego, e ele estava à beira do caminho. Mas sabe que Bartimeu não se importou com essa circunstância? Naquele tempo, quando uma pessoa tinha uma deficiência física, ela era tida como um nada. Era uma pessoa que não tinha valor. Para os judeus, uma pessoa que tivesse alguma deficiência física, ela era uma pessoa tida como algo que não poderia ficar perto deles, vamos se dizer assim. Então Bartimeu, ele era esquecido. No entanto, que aqui no capítulo 48, diz que ele gritava e muitos diziam aos brados: cale-se. Então a multidão, as pessoas mandavam ele se calar. Mas Bartimeu não viu essa circunstância. Ele começou a gritar mais alto do que elas. Sabe, querido, se eu e você for parar pelo que a circunstância diz,
nós desacreditamos naquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Sabe, amadas, é muito forte. Se eu e você der atenção, der ouvido, der valor às circunstâncias, ela quer nos abafar, ela quer deixar os nossos sonhos esquecidos, ela quer deixar o nosso desejo, a nossa vontade desaparecida. Mas Bartimeu não olhou para esse lado. Bartimeu, ele tinha uma deficiência física, mas ele enxergava espiritualmente. Ele gritava para aquele que podia o curar. E a multidão mandando ele calar, mas ele gritando mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não se importou com as críticas. Sabe que se importar com a crítica é uma circunstância que tanto eu quanto você muitas vezes não sabemos como lidar, por a gente tentar ouvir a opinião de outras pessoas. Você sabe que nem mesmo Jesus Cristo, ele agradou a todos. Jesus Cristo nos deu a vida. Jesus Cristo nos deu a libertação. Jesus Cristo nos cura, nos salva, nos liberta. Jesus Cristo se despiu de sua glória para vir à terra salvar eu e você. Mas mesmo assim tem pessoas que dizem que não acreditam nele. Então, como eu e você vamos se importar com críticas? Não, existem críticas que são construtivas, mas existe também crítica que nos derruba, que nos quer tirar do foco. Mas Bartimeu não olhou para isso. Ele começou a gritar mais alto, ele abafou a voz da circunstância. Ele gritou tão alto que chamou a atenção de Jesus. E Jesus parou. Eu fiquei meditando nessa palavra, que Jesus parou. Olha como o grito de Bartimeu foi um grito de fé. Não foi um grito de desespero pelo que ele estava passando. Não foi um grito de qualquer jeito, mas foi um grito de fé que chamou a atenção de Jesus Cristo. E Jesus Cristo parou. E diz a palavra que Jesus Cristo pediu para que o chamasse. As mesmas pessoas que mandou ele se calar, teve que o chamar. Assim, queridos, é a circunstância. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, você pode não estar entendendo, eu posso não estar entendendo, mas está cooperando. Algo está cooperando para o nosso bem. Mas sabe quem pode impedir essa cooperação para o nosso bem? Eu e você. Porque se dermos ouvidos às circunstâncias, se Bartimeu se calasse, se desde o momento que falasse, para de gritar, e ele parasse, como é que Jesus ia ouvir? Mas ele gritou mais alto porque ele tinha um foco, ele tinha um objetivo. Ele não se via deficiente, ele não se via cego, ele já se via curado. E por isso ele foi à busca de quem poderia o curar, que era Jesus. E aqui no capítulo 50, diz assim: Bartimeu jogou sua capa para o lado, levou-se de um salto e foi até Jesus. Então Bartimeu, ele quando falaram que Jesus estava o chamando, ele de um salto ele jogou a sua capa. Era uma outra tradição que tinha no povo judaico, que o cego, todo cego, ele usava uma capa, que ali já estava mostrando qual era a sua deficiência. Então quando ele se levantou da beira do caminho para ir ao caminho, ao encontro de Jesus, ele já lançou a sua capa. Ele já mostrou dizendo: se ele me chamou, algo vai acontecer. Se ele me chamou, é para me curar. Se ele me chamou, ele ouviu o meu grito de fé. E ele se levantou e foi, queridos. E Jesus o perguntou. Nessa tarde eu poderia até lhe fazer essa pergunta a você e a mim. Mas eu não vou lhe perguntar o que você quer que Jesus lhe faça. Sabe por quê? Porque estamos chegando agora no final do ano, né? E sempre, quando está perto do final do ano, chega à nossa mente, pelo menos a minha chega,
o que foi que eu fiz este ano? Como eu reagi? O que aconteceu? Qual foi dos meus sonhos que foi realizado? Aonde eu cheguei? Não é assim? A gente não pensa? Será que aquele regime que eu queria começar em janeiro, eu fiz? Eu permaneci? Será que aquele estudo que eu queria fazer de algo, eu consegui, eu fiz? Será que aquela prova eu tive êxito? Então a gente começa a pensar, a meditar na nossa vida. Aí quando vem a circunstância que a gente parou naquele ano, a gente diz, eu não consegui, porque eu parei por causa disso. Não, aquele regime, eu disse que eu não ia comer doce, mas eu comi, não resisti. Eu disse que eu ia fazer uma atividade física, mas eu até comecei, mas faltou condições. Mas a gente começa a se justificar e ficamos parados no meio do caminho. E Bartimeu não, ele não se justificou. Ele não ficou parado no meio do caminho aonde ele estava, porque ele já se via curado. Será que você já se vê sem aqueles quilinhos? Será que você já se vê com o seu nome aprovado naquela prova? Será que você já se vê com condições de fazer a sua atividade física? Então Bartimeu, ele não tinha a visão física, mas ele tinha a visão espiritual, da onde ia o levar mais longe. Sabe, queridos, a visão é muito importante na nossa vida. Ter visão daquilo que Deus falou para nós. Deus já disse que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus já disse que tudo é possível ao que crê. Deus já disse que está conosco em todo o tempo. E o tempo todo. Ele já disse que nunca nos abandona. E muitas vezes nos pegamos pensando que não deu certo porque Deus não quis. Não. Está escrito na palavra de Deus que Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. O que falta em mim e em você é a visão de águia, é a visão da distância, é a visão aonde queremos chegar. Bartimeu, quando ele gritou mais alto, ele abafou a voz da circunstância. Sabe, Jesus, você pode estar pensando assim, Bartimeu, ele foi até Jesus, Jesus passou por ele, à beira do caminho. E por isso ele gritou e Jesus escutou. Mas Jesus já disse uma palavra hoje para nós. Ele disse que quando orarmos, que fechar a porta do nosso quarto, que entrar em oração, Ele nos ouve. Então é dessa forma que devemos fazer. É dessa forma que devemos gritar aquilo que queremos para Jesus, sem que a circunstância tome conta da nossa vontade, do nosso desejo. Bartimeu, ele viu que Jesus o chamou. E ele viveu do que está escrito lá em Jeremias 29:12, que diz assim: naquele dia, que esse dia é hoje, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Então devemos sempre, queridas, clamar pelo Senhor com fé. Nunca desistir. Muitas vezes vem na nossa mente, eu estou orando, eu estou clamando e nada acontece. Quem disse a você que não está acontecendo? Sabe que a nossa palavra não fica em vão, não é em vão. A palavra tem poder. O Senhor escuta. O Senhor ouve aquele que clama ao seu nome. É só um pouquinho de tempo que aquele que há de vir virá e não tardará. Ele está ouvindo, ele está vendo o desejo do seu coração. Assim como ele parou e ouviu e mandou chamar Bartimeu. Essa circunstância não é para sempre. Ela só permanecerá se você der crédito a ela, dê valor a ela, porque quando eu dou valor e dou crédito à circunstância, a incredulidade entra na minha vida. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé eu não vou conseguir nada com o Senhor. A palavra de Deus também diz que se eu tiver dois pensamentos, como a onda do mar, que vai e volta, esse nem pensa.
em ter algo do Senhor. Então devemos nos manter firme. Bartimeu se manteve firme. Ele se manteve na força de saber que ele ia ser curado por Jesus. Que aquela oportunidade ele não poderia deixar. Qual é a oportunidade na sua vida que você está deixando por causa de uma circunstância? Nunca pense que você vai querer se erguer, se levantar, mudar e a circunstância não vai vir, porque ela vem. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas ele teve uma palavra-chave, ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus aqui na terra, ele não passou não por circunstâncias? E como? Por muitas circunstâncias, por pessoas não acreditar que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, que ele era o Salvador, por pessoas não acreditar naquilo que ele estava falando, por pessoas ver milagres, ele fazendo milagres, mas não acreditava. Mas Jesus se manteve firme, é isso que ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A circunstância ela vem, mas passa. Ela não veio para ficar. Para a honra e a glória do Senhor, nós passamos pelas circunstâncias. Amém? Então é isso que deve nos fortalecer. É isso que devemos estar firmados como Bartimeu estava. Ele não olhava para a tradição judaica, porque se ele fosse olhar, ele nem de casa teria saído. Mas algo me chamou a atenção. Se Bartimeu pedisse a alguém da multidão para o levar até Jesus, ele ia depender daquela pessoa. Não é isso? Porque ele era cego. O cego, ele não tem como ele andar retamente ao lugar, a não ser que ele estiver com a sua varinha. Mas Bartimeu, ele fez algo que não dependia das pessoas, só dependia dele, a força do falar. A boca do Bartimeu estava livre, ele poderia gritar, falar mais alto para Jesus ouvir. E o que é que você precisa fazer para abafar essas circunstâncias? A não depender de ninguém, depender de você mesmo. Depender da sua fé, depender da palavra de Deus, depender daquilo que você crê. Bartimeu, ele cria que se ele falasse mais alto, Jesus ouviria. E assim aconteceu, porque assim ele creu. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus parou, porque a palavra misericórdia é Jesus. A palavra de Deus diz que é por causa da misericórdia do Senhor que não somos consumidos. O Senhor tem misericórdia de nós e graças a Deus por isso. Então Bartimeu não se limitou. Eu quero te dizer neste dia para que você não se milite nas coisas que é para fazer. Se levante. Saiba que o Todo-Poderoso está com você. Se mantém firme, saiba que a mão de Deus te ergue, te levanta, te anima, te corrige, te protege. É nessa mão que devemos confiar. Sabe, queridos, a gente precisa das pessoas, mas depender, a gente depende de Deus. Muitas vezes estamos querendo ficar no nosso cantinho, ali, da nossa forminha de ser, sem querer sair do casulo, para ver que Deus tem grandes coisas na nossa vida. A circunstância pode até mostrar que a gente não pode, mas Jesus nos diz algo diferente. Ele diz assim, vou abrir aqui a palavra em João 14, 6. Jesus, ele disse assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então Jesus já disse que ele é o caminho. Então o caminho para você sair dessa circunstância é Jesus. Foi o que Bartimeu foi buscar. Ele foi até Jesus, sempre entendendo e querendo a sua cura. O que arde no seu coração para 2024?
O que você quer conseguir em 2024? O que é que está te paralisando? Bartimeu era cegueira, né? Naturalmente ele era cego, mas espiritualmente ele tinha uma visão aberta. E você? E eu? O que é que quer nos parar? Nos deixar paralisado naquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, amados, as circunstâncias, elas se levantam para todos. Não é só para mim, não é só para você. Enquanto vida tivermos aqui, vai aparecer circunstância em tudo que vamos fazer. Mas já devemos abrir os nossos olhos naquele dia, já agradecer ao Senhor por aquele dia e agradecer a Deus pela sabedoria que Ele nos dá e agradecer a Deus pela direção que Ele vai nos dar para trilhar o caminho que Ele tem para nós. Qual é o caminho que você quer trilhar? Qual é o caminho que eu quero trilhar? Sabe, o Senhor não quer ver os seus filhos na mesmice. Não, qual é o pai que quer ver? Se você é pai, se você é mãe, qual é o pai que quer ver os seus filhos estagnado, parado, nada acontece, nada está dando certo, por estar ouvindo coisas? Às vezes, sabe, nada acontece de diferente na nossa vida porque a gente está tomando as mesmas decisões. Bartimeu, ele não tomou a mesma decisão. Ele poderia ficar da mesma forma, ali, no meio do caminho. Mas não, ele teve uma atitude. Qual é a atitude que precisamos tomar que está nos paralisando? Às vezes é o medo. Às vezes a gente olha para nós mesmos e diz, oxe, é muito grande do que eu estou pensando. Eu não posso chegar até lá não. E o Senhor dizendo, vem filha, vem que você pode, porque quem faz sou eu. O seu papel é sonhar. E depois orar e fazer a sua parte. Porque a oração, devemos orar e ter ação. Qual é a ação que você precisa ter? Talvez é fazer um currículo e colocar em uma empresa. E você está se prendendo achando, não, ali tem que fazer prova. E quando chegar na prova eu não vou saber. Você estudou? Você já fez o currículo? Às vezes eu vejo pessoas pedir algo que ela mesma vê que não tem condições. Já vi uma pessoa querer um carro sem nem saber andar de bicicleta. Não tem como. Não tem como, sabe? Porque Deus, Ele quer que eu e você façamos a nossa parte. Como um bebê, né? O bebê, quando ele nasce, que ele começa a andar, ele cai. Fica um pouquinho com medo, mas daqui a pouco se levanta. Aí quer se segurar e ele cai de novo, aí se levanta. E a gente como pai é segurando, não, por aqui não. E vai pegando na mão, não é assim? Porque foi assim que eu fiz com o meu filho. E aí ele consegue tomar forma. Ele consegue se manter firme e dar um passo e dar outro. E aí ele já vai entendendo que ele pode dar um atrás do outro, assim que ele der na nossa vida. Mas se ficarmos paralisados, nada acontece. Porque Deus, Ele é bom. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor. Eu já ouvi muita gente dizer, eu desisti de tantas coisas por causa da pandemia, porque era tudo fechado, a gente não podia nem ir para a igreja, não podia nem trabalhar, não podia nem ir na esquina, porque tudo foi fechado. Por isso é que não deu certo esse ano. Não, meus queridos, a pandemia, ela passou, embora devemos continuar nos cuidados, mas ela passou. E agora? Você continua paralisado? Você pode até me responder, não, eu estou fazendo, mas não consegui. Então, se você está fazendo a sua parte, descanse. Espera no Senhor, porque vai acontecer. É só você não dar ouvidos às circunstâncias. Porque tem circunstância que quer realmente nos paralisar. Tem circunstância que realmente quer dizer,
como a filha de Jairo, que foi até Jesus pedir a cura de sua filhinha. Mas quando Jesus estava indo com ele, chegou uma má notícia. Um chegou e disse, sua filha morreu. Não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus disse algo para ele. Disse, Jairo, não temas, crê somente. Porque ele já tinha feito a parte dele, que era ir até Jesus. Assim como Bartimeu já tinha feito a sua parte. Então, se você está fazendo a sua parte, e se você está crendo, descanse. Porque a sua vitória, querido, está próxima, está perto. Quero dizer também que o ano ainda não acabou. Não é assim? Dezembro está vindo aí. Você ainda pode continuar. Você ainda pode ver o milagre do Senhor na sua vida. Antes mesmo de o ano acabar. Porque o Senhor, ele diz assim, 1000 anos é como um dia. E como um dia é como 1000 anos. O Senhor quer dizer que para ele não tem dia, não tem hora, não tem minutos, não tem segundo. O dia que ele quer fazer, ele faz. E o dia pode ser hoje, o dia pode ser agora, o dia pode ser amanhã, o dia pode ser daqui a 5 minutos. Só depende de mim e de você em continuar crendo do que Jesus disse. Lá em Mateus, eu quero abrir aqui em Mateus, queridos, diz assim, Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 diz assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhe ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Então Jesus disse, venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Talvez, por você ouvir tanta voz da circunstância, você está exausto, está cansado, está desanimado, está triste. E Jesus disse, venha a mim. Nessa época agora, muitos, foram fazer a prova da OAB. E eu conheci uma pessoa que se entristeceu, se deixou levar, tá como quem está depressivo porque não passou na prova da OAB. Tem outro ano. Já que não passou, aonde foi? O que eu preciso fazer? Estudar mais? Ou talvez, não, eu estudei o que tinha que estudar. Será que é a tranquilidade? Será que é o descanso em Jesus? Então Jesus disse, vinde a mim que estás cansado e sobrecarregado. E eu disse a ela, você é inteligente. Você vai passar. É só uma questão de tempo, de descanso, porque estava muito agitada, muito ansiosa. A ansiedade não nos leva a nada. Por isso que Jesus também nos ensina, não andeis ansioso com coisa alguma. Bartimeu, ele não estava ansioso. Bartimeu estava agindo em fé. Agir em fé é diferente de ter ansiedade. A ansiedade é querer que chega logo. A ansiedade é querer achar que se não der, já foi. E Bartimeu não. Tranquilo. Cale-se. E ele continuou, foi falando. Porque quem disse foi a multidão, foi a circunstância, não foi Jesus? Jesus, muito pelo contrário, ainda quis que ele falasse mais. O que quer que eu te faça? E ele disse, eu quero enxergar. Ele sabia o que ele queria. Você realmente sabe o que você quer? Às vezes nem a gente mesmo sabe. Pede algo e não sabe o que quer. Bartimeu não sabia. Eu quero enxergar. E Jesus disse, então veja, a tua fé. Então não foi a fé de Jesus, não foi a fé da multidão,
Não foi a fé de algum amigo de Bartimeu, não foi a fé dele. Então é a sua fé em Jesus que vai te levar em lugares altos. Amém? A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos daquilo que se não vê. Você pode não estar vendo, mas uma nota tem que estar dentro do seu espírito de o que você deseja vai acontecer. Então não ouça a voz da circunstância. Ela é enganosa, ela é passageira, ela tem um momento de acabar e você vai chegar naquilo que você deseja, se você colocar a sua fé em Jesus. Amém? Vamos orar? Oh Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Quero Te agradecer, Pai, por esse momento e por essas pessoas que estão nos ouvindo, Pai. Nesse momento, eu creio, Senhor, que a fé os levantará, por saber, Pai, que precisa crer no Senhor, que é o Deus da nossa salvação. Que essa pessoa que está ouvindo, Pai, se mantenha firme, que as circunstâncias que ela esteja passando, Pai, ela veja aquilo já momentâneo, que ela já se veja, Pai, fora dessa circunstância, no nome de Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor, por tudo na vida dessa pessoa, Pai, e na minha vida também, no nome de Jesus. Amém, queridos? Fique na paz. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.